jurídico da época que assinou. Muito obrigado, doutor Roberto. Senador Fabiano Contarato, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar minha inquirição, eu queria fazer uma contribuição para a comissão, e aí, com toda humildade, como delegado de polícia. É uma praxe, quando a gente está investigando, deixar para o investigado como uma das últimas pessoas, porque é óbvio, você tem que coletar provas de natureza objetiva, laudos, provas de natureza subjetiva, monitoramento de e-mails, mensagens, para você ter elementos suficientes na hora de inquirir. Se você inverte isso, muitas vezes nós passamos a ouvir uma pessoa que vai responder aqui criminalmente, mas sem os elementos suficientes. Então, fica aqui a minha humilde compreensão para que essa comissão tenha mais serenidade no sentido de, primeiro, coletar as provas, por exemplo, contrato, analisa o contrato, verifica a mensagem, e aí sim nós teríamos oportunidade para fazer a inquirição de mais forma. Com toda humildade estou fazendo isso. Os depoimentos dos funcionários do Ministério da Saúde apontam para um incontestável comando do Ministério Paralelo. Isso, para mim, ficou muito claro aqui na formulação de políticas públicas no combate à pandemia. Ninguém foi responsável por nada. Ninguém. Pazuello disse aqui que não negociou vacinas, o secretário executivo disse que a culpa é dos governadores, a fiscal que autorizou a redução da entrega de doses disse que não era gestora. Hoje, o servidor que marca para tomar um chopp e encontra, por obra do acaso, um ofertante de 400 milhões de vacinas. Veja bem, um policial militar da ativa que sai de Minas Gerais vai se hospedar na frente do shopping em que ele se encontra com o depoente aqui hoje. Tudo por obra do acaso. 400 milhões de doses no restaurante também não é competente para negociar a vacina. Apesar disso, prontamente agendou um encontro do senhor Dominguete no Ministério da Saúde. Quer dizer, mesmo depois desse encontro, teve um agendamento com o Dominguete no Ministério da Saúde. Com todo respeito, é um quadro de incompetência e evidente falta de comando. Esse desastroso processo conduziu à morte de 527.016 pessoas, brasileiros e brasileiras, como já foi demonstrado aqui na CPI. Aqui nós temos diversos indícios de que o senhor Roberto Dias era verdadeiramente quem mandava no Ministério da Saúde. Para mim, não tem dúvida. O senhor Roberto Dias, o senhor depoente que está aqui, era o senhor que mandava no Ministério da Saúde. Era quem mandava. Apesar disso, no depoimento de hoje, o senhor fez questão de se colocar como a senhora Regina ontem, como mais um burocrata, com pouco ou nenhum poder e sem qualquer informação útil sobre os esquemas sobre investigação. Vamos aos fatos, porque contra esses fatos não há argumentos, senhor Roberto. O senhor Roberto Dias foi indicado pelo ex-deputado Abelardo Lupion, com quem serviu no governo estadual do Paraná, da esposa do deputado Ricardo Barros, líder do governo até hoje na Câmara dos Deputados. O mesmo deputado que fez a emenda para autorizar a Covaxin. O senhor Roberto Dias permaneceu no Ministério da Saúde durante a gestão de nada mais, nada menos do que 4 ministros da Saúde. Veja a força que o depoente tem, que é quem mandava no Ministério da Saúde. O senhor Roberto Dias foi nomeado para uma diretoria da Anvisa, mas antes de sua sabatina nesse Senado, teve sua indicação retirada pelo presidente. Há notícias de que essa indicação foi retirada por causa de denúncias de irregularidades em contrato no valor de 133 milhões de reais. Mesmo com os indícios de irregularidade, o senhor Roberto Dias foi mantido no cargo. Olha o poder que o senhor Roberto Dias tem. Depois temos notícia de que o ministro Pazuello, atendendo a um pedido do coronel Elcio, tentou demiti-lo, chegando a preparar despacho com a referida exoneração, mas foi barrado pela Casa Civil, ou seja, nem Pazuello conseguiu retirar o senhor Roberto Dias do cargo. Nem ele, nem o ministro de estimação do presidente da República, que foi mantido no cargo, apesar de uma gestão desastrosa à frente do Ministério, não conseguiu destituir o senhor Roberto. O deputado Luiz Miranda, da base governista e, portanto, conhecedor do governo, afirmou, aspas, eu acho assim, nada ali acontece se o Roberto não quiser.
aconteceu, inclusive a pressão sobre meu irmão, é sob a aprovação dele. Sem ele, ninguém faz nada. Isso é uma das únicas certezas que eu tenho. Isso é um deputado da área governista, falando que conhece como que funciona lá dentro. Isso parecia ser de conhecimento comum, já que mesmo no outro esquema da corrupção, investigado por essa CPI, e aqui eu volto a frisar que o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, que prevê uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, ele tem como verbo do tipo solicitar, não precisa da obtenção da vantagem. O crime é de consumação. O senhor está aqui sendo ouvido, mas a implicação e a probabilidade de uma atribuição de responsabilidade criminal ao senhor, eu não tenho dúvida. Porque a autoria e materialidade, para mim, é mais do que claro e mais que evidente para diversos crimes. Ontem eu elenquei aqui todos os crimes praticados pelo presidente da República e todos aqueles que passaram na gestão desastrosa dessa pandemia, que direto ou indiretamente tenha colaborado, seja como autor, coautor ou partícipe, porque quem de qualquer forma concorre para o crime deve responder por esse mesmo crime. O senhor Guilherme Odilon disse a Dominguete, por mensagem de celular, aspas, a pessoa que tem a caneta é o Roberto Dias. Caso ele tenha interesse, o ministro acata. Quer dizer, quem manda efetivamente é o senhor. Tendo dito tudo isso, tenho que perguntar, com base nesses fatos, há como essa CPI pensar que o senhor não é responsável, ou no mínimo estava envolvido nesse esquema, senhor Roberto? Com base nisso tudo, o senhor acha que a CPI tem que pensar que o senhor não estava envolvido nisso, o senhor não é responsável? Senador, escutei a sua explanação sobre a irregularidade no contrato. Acerca do contrato que o senhor colocou da questão da Anvisa, eu assino diversos contratos. Se existe algum tipo de irregularidade no contrato, não necessariamente eu as cometi. E neste em particular que o senhor comenta, quem apontou o vício insanável fui eu. Fui eu que fiz isso. Isso a comissão vai apurar, porque a responsabilidade do senhor, quando o senhor assina, ela é patente. Fui eu que fiz isso. No segundo contrato que o senhor se refere, imagino que seja Covaxin. Perfeito. O contrato da Covaxin, ele chega para nós em condições de ser assinado juridicamente. A questão de conveniência, oportunidade, escolha, quantidade, cronograma, isso não é uma atribuição do meu departamento no quesito vacina Covid-19. Mas olha só, qual é o envolvimento do senhor com o Coronel Blanco? Qual o relacionamento desse senhor? Qual a amizade? O senhor tem amizade com ele? Coronel Blanco entrou na diretoria como meu substituto, como meu assessor. Na sequência, assumiu como meu substituto. Mas é porque o senhor hoje aqui falou que, durante o dia, você trocou mensagens com o Blanco e teria dito que estaria nesse restaurante. Sim, senhor. Mas como que iniciou essa conversa para o senhor falar isso? Com todo respeito, eu queria saber. O senhor vai disponibilizar o WhatsApp do diálogo do senhor com o Coronel Blanco, por exemplo? Nós estamos em junho, na boca de julho. Isso foi um evento de fevereiro que não fazia nenhuma recorrência, não era um evento específico. São 400 milhões de doses, é um contrato milionário. Como que o senhor vai cair de paraquedas? São 400 milhões de doses. Com todo respeito, o senhor está caindo de paraquedas. O senhor está falando que durante o dia teve uma conversa com o Coronel Blanco e que ele falou, olha, eu vou estar tomando um chopp ou jantando lá no restaurante. Coincidentemente ou não, o cabo da PM que fica hospedado na frente do mesmo shopping, vai se encontrar e se encontra com o senhor casualmente também, porque já tinha conversado com o Blanco. O senhor não sabe se ele veio com o Blanco ou não foi com o Blanco? Senador, são 400 milhões de doses quando o senhor coloca isso no contexto do meu compromisso, que não tinha nada a ver com isso. Mas ali a denúncia é muito grave. A denúncia foi que o senhor solicitou $1 por cada vacina. Isso, o nome disso é corrupção. Senador, corrupção passiva. Mas qualquer um aqui pode vir acusar qualquer um. Não é isso, nada disso. Eu não tenho uma mensagem trocada com esse senhor. Ninguém seria leviano a esse ponto. O Código de Processo Penal é claro. O Código de Processo Penal é claro, porque quando não for possível exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Então, quando chega um depoente aqui com o compromisso de dizer a verdade e aponta que o senhor
solicitou dele $1 para cada vacina, o senhor está cometendo, em tese, o crime de corrupção passiva. E é isso, para isso que a comissão está aqui, coletando essas provas de natureza objetiva e subjetiva, vídeo monitoramento, o trânsito de veículos nesse shopping, para, ao final, atribuir a responsabilidade. Mas não queira me convencer de que foi um mero acaso o seu diálogo com o Blanco durante o dia e com essa outra pessoa, e que o senhor vai para esse shopping e que aí chega uma pessoa, chega à mesa e há essa oferta de 400 milhões de doses e que há essa oferta da propina. Então, isso para mim não é crível, não é razoável, não é factível. E o senhor nunca tem responsabilidade de nada. A pessoa que vem aqui autoriza modificar a entrega do fornecimento de vacina, não, mas eu autorizei e não fiz aditivo. É um festival de atos irregulares nesse contrato da Covaxin. Isso não tem como ser contestável isso. E tem áudio, senador Contarato, do Dominguete afirmando 2 dias antes, ele diz que vai se encontrar com o Roberto Dias no shopping. É adivinhar demais, né? Perfeito. Aqui o senhor mencionou aqui que a negociação com a Davat foi uma entre várias frustradas que o senhor teve notícia. Quais outras negociações foram frustradas? Eu citei aqui para o senador Randolfo, estou tentando retomar essa agenda, que é do mesmo reverendo que foi na secretaria. O valor destinado à compra do Covaxin foi empenhado em 22 de fevereiro, R$1,6 bilhão. Esse valor está bloqueado até... Esse valor está bloqueado, então há prejuízo. Então, para quem fala assim, o crime de corrupção passiva precisa da obtenção da vantagem, mentira, porque o crime é um crime formal ou de mera conduta. Basta provar que houve a solicitação. Então, o Departamento de Vossa Senhoria teve participação nessa autorização de empenho? Sim, quem empenha sou eu. Por isso a responsabilidade do senhor. Sim. Por isso que a responsabilidade do senhor... O departamento empenha o orçamento para poder assinar o contrato, senador. Todo ônus público, todo ônus público requer responsabilidade. O bem jurídico tutelado aí, nos crimes contra a administração pública, não é só o patrimônio, é o ônus público. Qual é a percepção do interesse público nesse contexto. Daí a responsabilidade do senhor na assinatura desses contratos. Senador, tem uma declaração do ministro da CGU dizendo que sobre este contrato, sobre este processo, não pesa nenhuma irregularidade. Eu trabalho com as informações que eu tenho no momento. O processo estava em condições de ser empenhado e assinado. O instrumento adequado para pôr isso é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai coletar provas de natureza objetiva e subjetiva, e ao final eu espero que seja indiciado o senhor criminalmente por esses crimes. Só para dar uma adicionalmente, é que um despacho, Secretaria de Imunização disse que coube ao Departamento de Logística fazer a tomada de preços. Já demonstrado aqui que a oferta foi a $10 a unidade e poderia diminuir desde que aumentada a quantidade. Não é? E isso foi um relato do Tribunal de Contas e da CGU. E ele falou aqui que foi uma mentira do secretário executivo, que ele nunca fez essa avaliação de preço e quem a teria feito era exatamente o secretário executivo. Há uma outra contradição. Deixa eu só entender mais uma vez. O senhor estava nesse restaurante, estava com quem mesmo? Senador, posso... Pode. Posso só pontuar, senador Renan, posso fazer um comentário sobre a sua colocação? O que perguntei mais nada sobre isso. O que o senhor fez, o apontamento que o senhor fez é o apontamento final, onde a Secretaria de Vigilância questiona a negociação do preço final da vacina. A negociação da vacina Covid-19 não nos coube e não houve negociação de nenhuma vacina, nem Pfizer, nem Janssen, nem Coronavac, nem nenhuma delas. Essa é a versão de você, senhor. Eu só quero saber, por favor. Contarato, por favor. Então, por favor, mas é porque foi interrompido, eu pediria que fosse restabelecido o meu tempo, por gentileza. Eu só queria entender mais uma vez esse encontro. O senhor falou que foi uma casualidade, que manteve contato com o Blanco. Agora o senhor não sabe qual... Eu pergunto, qual o grau de amizade do senhor com o Blanco? O Blanco é um ex-colega de trabalho.
Aham, E perfeito. mesmo Então, o depois, senhor, num contexto aí que o e senhor não mesmo sabe, que o senhor vai depois dele- disponibilizar para a comissão esse diálogo no WhatsApp, o senhor falou que iria lá para esse restaurante. e mesmo, Quem estava nesse restaurante? O senhor aí? mesmo depois da saída dele do Ministério, continuamos a manter contato. Perfeito. Quem estava no restaurante com o senhor? O senhor Ricardo 15 Santana. segundos. O senhor Ricardo e o senhor Elcio. E O senhor Ricardo Santana. Tá, Nossa. o Dominguete chegou, o senhor disse que sozinho ou com Blanco? Senador, se eu não me engano, chegaram juntos. Agora, de novo, não era um evento específico, não era um evento aguardado, é um evento de fevereiro, chegou junto, chegou separado. Perfeito. Eu queria saber o seguinte, o senhor participou da elaboração da medida provisória 1026, que trata da aquisição de vacinas? Não, senhor. O senhor colaborou, ofereceu qualquer sugestão a parlamentares durante a sua tramitação no Congresso Nacional? Não. Não. O senhor conhece o reverendo Hamilton Gomes, fundador e presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, Senar? Reverendo Hamilton Gomes Você conhece? é o reverendo que... Isso, Sim. conhece. Não, não conheço. Foi nesse evento aí. Tá. O que o senhor sabe sobre a oferta de vacinas realizada pelo Senal, Ministério da Saúde? Senador, conforme eu coloquei, foi noticiado que havia essa reunião na Secretaria de Vigilância em Saúde e, por força desse evento, para poder traçar um paralelo, eu coloquei que, inclusive, este mesmo reverendo havia O marcado senhor uma participou agência... de alguma reunião com ele ou teve algum contato com o representante da Senar ou da DAVAT? Não. O reverendo solicitou uma agenda que eu estou verificando lá para o senador no Departamento de Logística. Perfeito. E qual foi o encaminhamento da oferta de 400 milhões de doses? Não houve Da Senar em parceria com a DAVAT ao Ministério da Saúde? Não houve encaminhamento porque não foi feita Perfeito. a amostra, a O senhor prova. responde algum PAD, algum processo administrativo disciplinar? Não, senhor. Não, né? O senhor disse que pediu para ser indicado à Anvisa porque estava cansado da rotina do Ministério da Saúde. Há notícia, no entanto, de que sua indicação foi retirada após denúncia de irregularidades contra o Ministério da Saúde. Algum parlamentar endossou ou apoiou a sua indicação para a Anvisa? Não que eu tenha conhecimento. Como o senhor foi informado da decisão de retirar seu nome? Quando chegaram para o senhor, falou, Pelo você não vai mais ser? pelo Diário Oficial. Ninguém mais se comunicou. Senador, Tá, obrigado, senhor presidente. senador, eu já dei todas as chances para Vossa Me dê uma Senhoria. chance, presidente. Só uma coisa. Não dou agora. Não, mas é importante. Não vou dar. Mas mesmo sendo relevante Não na vou CPI, dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Não, Presidente, os áudios que nós temos do Dominguete são claros. Eu é isso, perguntei para Eu ele. quero pedir para Vossa Excelência Perfeito, colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço a Vossa Excelência. Senhor Roberto Ferreira Mas Dias. independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma Tem algum desculpa. áudio meu? Não. Presidente. Vossa Senhoria, eu dei todas as chances. Vossa Senhoria não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar o senhor a primeira vez, por que trocaram 2 assessores diretos seus. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo, chame a Presidente, pela polícia do ordem. Senado, Ele tá aqui e dentro. o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente, Perfeito. pela ordem, excelência, ele está aqui desde as 10 da manhã, respondendo, veio colaborar com essa CPI, prestando todas as informações que ele tem. Ele sem está sob o HC, compromisso sem- de dizer a verdade. Se ele falta com verdade, ele Ele está em tá estado vendo a verdade. flagrancial. Tem A algum Constituição áudio dele? Federal é Tem clara. alguma informação Ninguém dele? pode ser preso Fala a salvo em verdade. flagrante delito ou por Peraí, ordem judicial. senhora. Ele está preso em flagrante delito. Doutora, o meu ouvido, parece que as pessoas, quando sentam ao meu lado direito aqui, as pessoas se esquecem. Eu vi o coronel Elcio aqui falar um monte de coisas que não são realidade. E morrendo gente todo dia. Você está me entendendo? Há uma acusação séria contra o senhor. O senhor não tem se alguma limita prova, a dizer, senador? não era da minha secretaria. Mas para que você sentou? Então, várias vezes, eu apelei. Olha, eu lhe disse, você nunca recebeu e-mail de ninguém lhe pedindo para resolver algumas coisas? O senhor disse, não. Senador, Não. Eu lhe perguntei, senador, doutor Roberto Dias, o senhor recebeu um e-mail
De alguém? Não. Senador, como é que eu vou me lembrar o e-mail de quem eu recebo, quando eu recebo, senador? Senador, pela Qual o ordem. pedido específico? Gostaria de ver esses e-mails. Esses e-mails estão disponíveis? A sessão está encerrada, pessoal. Excelência. Senador, Excelência. senador. Senador, eu gostaria de inquirir a testemunha. Eu estou aguardando aqui. Eu sou a última pessoa a inquirir. Nós temos elementos novos. A senhora vai falar o que for, senadora Soraya, mas ele está detido. Se a senhora quiser... Eu vim aqui colaborar. Não, veio não. Isso é uma ilegalidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga Ele uma está só. desde as 10 da manhã Mas colaborando qual é a com todas as colaboração? informações. Prestou informações valiosíssimas para essa CPI. Que a senhora quer fazer perguntas ainda, a senhora vai perder tempo, senadora, mas eu lhe dou, lógico, É o meu direito, senador. Detido ou Eu acho não. que era importante, desculpe, Vai, antes da senadora pode. Soraya, era importante confrontar o depoente com os áudios que acabaram de ser Pois veiculados. pelo menos mostrem os áudios. Vamos, Pelo menos mostrem os por e-mails. gentileza, Qual a por variação? gentileza, Qual é a prova coloque que ele os tá áudios. Os mentindo? áudios. Coloque os áudios. Só um minutinho, doutora, só um minutinho. Senador. Só um minutinho, doutora. Calma, senador. cansado de mentira aqui. Calma, A presidente. gente está falando de vidas. Esses O áudios... áudio do Dominguete. Senhor Roberto, Presidente. esses áudios foram revelados ainda há pouco. Não tem um Foram só áudio publicados dele. agora na imprensa. Esses áudios confirmam que o senhor Dominguete, momentos antes, confirmou a ocorrência de um encontro com o senhor. Por gentileza. O que eu tenho a ver com isso, senador? Já mandei. Eu já mandei, mas a senadora Soraya quer falar ainda. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Ninguém está ouvindo nada, presidente. Pois não, vamos aqui. Senhor presidente, Vamos aqui. eu queria pedir aqui ao senhor, se for possível, o senhor fazer um apelo ao advogado e o senhor Roberto Dias, para que ele, na verdade, possa falar a verdade, possa trazer as informações para esta comissão e, portanto, evitar essa prisão. Acho que ele tem a oportunidade de fazer isso. Se ele puder conversar, repensar e falar a verdade, eu porque não ele gosto pode de estar contribuir. repetindo as coisas. Eu não gosto de estar repetindo, mas essa eu tenho que repetir. Jabuti não sobe em árvore, senador. Eu vou ser breve, senador. Como é Eu que vou ser uma breve. pessoa vai receber um outro num restaurante? Não há dúvida que ele mentiu o tempo inteiro, presidente. Isso é um fato. Se ele O quiser se apelo é que retratar, ele de fale- repente ele tem tempo. o apelo é que ele tem ele fale a condições de verdade. se retratar agora, antes de encerrar a sessão. Eu acho que ele Só vamos pode, aguardar. Roberto Dias. Vamos dar Presidente, com uma sua chance. permissão. Uma chance Senhor pra Roberto, ele. o senhor estava numa posição estratégica dentro do Ministério da Saúde, mas o senhor não é um Oi, dos grandes Dominguete. figurões. Parece que não saiu o áudio aí. Por favor. Pode. Por favor. Dá licença, por favor, parceiro. Tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Nós estamos na fase burocrática. Aumente Em o som. off, para você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias e a gente já se falou, tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério. Estou em Brasília até agora, entra e sai de reunião no Ministério e nós estamos tentando tirar do OPAS para ir para o Dias direto, tá? Mas tem os dois caminhos, OPAS e o Ministério direto. Mas eu te atualizo hoje mais à noite. Mas essa conversa que eu estou tendo contigo é em off. Se você quiser, eu gravo um outro áudio geral, tá bom? Oi, Dominguete. Parece que não saiu o áudio aí. Eu queria ver se vocês combinaram alguma coisa para encontrar com o Dias. Rafael, acabei de sair aqui do Ministério, tudo redondinho. O Dias vai ligar pro Cristiano e conversar com o Herman, né? Ainda hoje, tá? Ele tá afinando essa compra em várias reuniões aqui, já cientificando a turma que a vacina já está à disposição do Brasil, tá? Então ele vai ligar pro Cristiano, aí o Cristiano e o Herman se acertam com ele lá como é que vai ser esse processo de compra, documentação, pagamento. Se o pagamento for AstraZeneca, melhor ainda, viu? É um absurdo, isso é uma conversa de terceiro. De quem essa voz? De quem Senhor esse áudio? Roberto, senhor presidente,
com a permissão de Vossa Excelência, senhor Roberto, o senhor já foi demitido. O senhor acaba de ser decretado o seu pedido de prisão. Senadora. O senhor tem a oportunidade de falar a verdade, senhor Roberto. O senhor tentou infantilizar essa comissão. Senadora, todo isso mundo não sabe que o seu factoide. encontro não foi casual, senhor Roberto. Eu marquei o encontro. Pelo amor de Tem Deus, eu alguma estou prova que aqui eu marquei o pedindo, eu sei que o senhor encontro? tem esposa, o senhor tem filhos. Pelo amor de Deus, contribua com esta comissão. Senadora, o senhor está sendo isso preso. não- O senhor não está vendo que os integrantes do governo lhe jogaram para as cobras. Eu tô desde de Eles manhã abandonaram, aqui. eles usaram o senhor para desvio de recurso público, para pagamento de propina. Eles não estão nem aí para o senhor. Pela ordem, presidente. O senhor está Senhor defendendo presidente. alguém Pela aqui. ordem, Senhor presidente. presidente, eu só gostaria de fazer Pela duas ordem. perguntas bem Pela objetivas, Roberto. só Pela para ordem, poder... eu gostaria de saber do senhor, Não, só um quando minuto, o senhor... Não, Por peraí, favor, desculpa, doutora, eu senadora. estou com a palavra, Não, doutora. eu Eu vou quero fazer uma respeitar a questão senhora, pra enquanto ele respira, eu pergunto. Por gentileza, Senhor Roberto, Presidente. eu estou com a palavra, senador. Eu gostaria de saber do senhor, quando o senhor conheceu o ministro Mandetta? Eu quero fazer uma questão pela ordem. Desculpa, senadora, eu preciso senhor presidente, eu peço que você estou que com a respeite as prerrogativas da advogada. Eu preciso de um esclarecimento. Eu quero saber se ele continua na condição de testemunha ou se ele está na condição de investigado. Porque se ele estiver na condição de investigado, eu vou orientar que ele permaneça em silêncio, porque ele não pode... Não, a advogada está fazendo uma questão de ordem absolutamente pertinente. Ela está correta. presidente. Em relação a isso, ela está correta. Eu peço que Presidente. esclareça. Não, eu peço que esclareça a condição do meu Presidente, eu pergunto a Vossa Excelência qual ato foi praticado agora há pouco aqui na CPI. A decisão do presidente foi uma decisão em função do perjúrio, da mentira. Senhor presidente, Tem eu nada a ver peço a com Vossa investigado. Excelência, Senador, peço a com todo Vossa Excelência respeito, Vossa que Excelência cancele essa decidiram decisão que que ele caracteriza abuso de autoridade, que caracteriza uma ilegalidade flagrante. Essa CPI está funcionando no momento concomitante com o plenário. Eu já havia advertido aqui que interrompesse os trabalhos da CPI em razão do que está acontecendo no plenário. O presidente em exercício, senador Randolph, já havia anunciado que assim o faria e, portanto, nesse momento, além de caracterizar... Senador, se o tempo fosse Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, senador. Se o senhor Vossa interromper, Excelência, a gente seu vai passar o dia argumento não inteiro tem- aqui. não tem Olha, sentido. senador, Falar. me parece que Vossa Excelência está Eu querendo tenho a sustentar a palavra. ilegalidade Desde aqui. as 9 horas da Deixa- manhã, esperando Pelo pra visto, falar. querem Eu sustentar... gostaria de falar, depois do senhor, por favor. Sim, mas tem um ato em Mas curso. se a gente Tem não- um ato em curso se aqui que é toda uma hora alguém ilegalidade. for interromper, eu nunca vou falar. Senadora Soraya, que é advogada, inclusive mulher. Se todas por as favor. interrupções devem dar aí 2, 3 horas, e aí o restante do Senado não fala. E aí começa a ordem do dia. Eu só estou questionando, senadora vai estar Soraya. garantido. Não, Só- desculpa, mas também ninguém aguenta, gente, isso. Vossa Excelência deu ordem de prisão, presidente? Senhor, por favor. Então não há mais- não há mais questionamento. Enquanto o presidente repensa, enquanto Então o não há mais presidente questionamento. repensa... Senador Marcos Rogério, nós ainda estamos na comissão. A senadora Soraya pode Só vou extrair as falar. informações do senhor Se Rogério, houve ordem de do prisão, senhor não há. Roberto. Ela Enquanto pode ele extrair estiver essas em calma. informações Senador, e, de repente, a mesa pode Senhoras- interromper. Deixa ela concluir Obrigada, o Senhoras questionamento senadores, dela. Calma aí, doutora. senhores senadores. Calma aí, doutor. Senhoras senadores, senhores senadores. O fato do depoente estar aqui é porque houve uma acusação contra ele. Ponto. Eu tentei várias vezes aqui pedindo para ele contribuir. Ele o tempo todo saindo pela tangente, nunca... A única vacina que ele tratou foi a com Dominguete, que ele admite que foi ver a quantidade, porque era da logística. Ele foi demitido, foi exonerado pelo governo federal com suspeita de ter pedido $1 por vacina. Ou se não, Vossa Excelência, que defende o governo, deve pedir para o presidente renomeá-lo, se ele é um cara santo, inocente. Por que Presidente. ele foi exonerado? Presidente, Vossa Não, Excelência... primeiro ponto é esse, senador. Presidente. Primeiro ponto é esse. Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por Vossa Não, Excelência. eu também, Mas Vossa senador. Excelência está errando, presidente. Tá Não bom. faça isso. Olha, se eu tiver Não faça cometendo isso. alguma Vossa- arbitrariedade, ele tem o direito de entrar com uma ação contra mim. Não, não é isso, presidente. Vossa Excelência está faltando com respeito com o depoente e com os senadores dessa comissão. Não, não. Vossa Excelência está Tem faltando. presidente. Mas qual é o Vossa desrespeito? Excelência teve situações aqui de flagrante, de falso testemunho, que é o único flagrante que justifica E tu acha a que prisão ele em está falando a flagrante. Senhor verdade? presidente, eu posso Vossa Excelência- terminar? Eu Senhor posso presidente, terminar a de senadora inquirir a Soraya favor, já senadora. foi interrompida. Enquanto Até isso, dizendo- o senhor pensa, o senhor raciocina. Gostaria de saber do senhor, muito objetivamente, o senhor entrou em janeiro de 2019, o senhor já conhecia o ministro Mandetta? Senadora, com todo o respeito, a senhora pode finalizar seus questionamentos, mas ele não vai responder.
Bom, a segunda pergunta, eu gostaria de saber se após o ministro Pazuello ter exonerado, ou determinado a exoneração da sua equipe, se as pessoas que ele nomeou continuam hoje na gestão do ministro Queiroga. Pergunta número 2. Pergunta número 3. Não vou fazer todas as perguntas que eu tinha. Eu gostaria, o senhor disse que desconfia que Dominguete foi plantado por alguém para que o senhor perdesse o cargo. Por quem que foi plantado? E, por fim, a assinatura, quem assinou o contrato da Covaxin foi o senhor. O senhor é o ordenador de despesas. O senhor disse que não participou na fase pré-contratual, nem na pós-contratual, mas é o senhor quem assina. O senhor é o ordenador de despesas. Gostaria, senhor Roberto, que o senhor nos respondesse isso e que o senhor repense. Respire aí, presidente, eu peço que o senhor dê o tempo necessário para que a advogada converse com ele, de repente, em separado, para que ele tenha o direito do contraditório e da ampla defesa, que todos têm, e que a gente consiga terminar com este vocês problema. Vão falar. Presidente, e eu vou devolver a minha palavra para Vossa Excelência. Presidente, eu lhe pergunto nesse momento, qual é o fato e qual é o fundamento da prisão que Vossa Excelência determinou ao depoente? Perjúrio desde o início. Qual e a gente o fato? Vários. Não, qual? Vários. Vários. Não, presidente. Não, presidente. Para, presidente. Presidente. Dizer que não tinha conhecimento que ia se encontrar com o Dominguete. Presidente, Vossa Excelência tem que marcar uma audiência. Roberto, quem é na Covaxin Vossa Excelência que poderia te trazer, que tinha o poder ali, com quem o Ministério Público negociava na Covaxin? Quem é exatamente a pessoa? No Ministério da Saúde. Perdão. Não entendi. Com quem o Ministério da Saúde negociava na Covaxin? Qual é a pessoa responsável pelo contrato? Senador, o Ministério da Saúde, nas vacinas de Covid-19, todas as negociações foram conduzidas pelo secretário executivo. Todas, de todas as vacinas de Covid-19. Qual é o secretário executivo? O secretário Elcio Franco. Elcio Franco. Tudo era negociado por Elcio Franco. No que tange a vacina Covid-19, sim, senhora. Sempre. Aí ele faz a tratativa, mas é o senhor quem assina o contrato, é isso. Só para a gente conseguir compreender. Eu sou responsável pela assinatura de todos os contratos do componente centralizado do Ministério da Saúde. Compreendo. Quem é considerado o agente público ordenador desta despesa? O ordenador da despesa sou eu, mas eu não sou responsável pela escolha da empresa, pela escolha do produto, pela escolha do preço. Isso não me cabe. Tá. O senhor pode nos informar quem foi? Não, mas... Quem foi que combinou o evento, o chopp, naquele fatídico dia 26, com o senhor? No dia 25? Quem foi que... Responda, vai senhor responder? Roberto. Senadora, a minha advogada está orientando a não mais responder. Todas essas perguntas eu já respondi. Senadora, quem marcou o encontro? Só isso. Quem marcou o encontro? Ele vai responder se for relaxada a prisão dele, ele vai responder, porque ele não vai responder. Atribui... Isso é coação, isso é coação, porque ele não está respondendo. Olha, ele não quer que ele responda. Senhor presidente, ele está preso porque ele não quer. Ele não respondeu o que querem que ele responda. É por isso que foi decretado a prisão. Doutora, só um segundo, por favor, para apresentar uma questão de ordem. Com todo respeito ao seu trabalho, tenho certeza que a senhora está Senhor presidente, qual a validade dessa sessão nesse momento, presidente? Senhor presidente, Nós estamos no meio de deliberação. O senhor sabe perfeitamente que, em mais de uma oportunidade, eu sugeri a prisão em flagrante aqui pelo crime de falso testemunho. E acabou não sendo decretado por uma decisão que é de Vossa Excelência, é exclusiva de Vossa Excelência. No caso específico, novamente, todos nós sabemos que o depoente está mentindo, está ocultando fatos. Mas, em respeito aos precedentes que Vossa Excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi exonerado, já foi demitido, e a gente vai dar a prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. A gente não botou o Van Garten mentindo na cadeia.
Então, eu peço a Vossa Excelência, com todo respeito, que avalie a reconsideração da decisão. O general não foi porque ele chegou aqui com mandato de segurança que dava o direito dele ficar calado. Senhor presidente. Tá certo? É diferente. Senhor presidente. Eu não tinha como fazer. Presidente Omar, vamos fazer uma cariação, senhor presidente. É fundamental fazer uma cariação entre o secretário executivo e o doutor Roberto. Aí nós saberemos quem está mentindo, quem não está e quem tem que sair algemado dessa comissão. Senhor presidente. Eu faço um apelo à presidente, vamos fazer uma cariação imediata com o secretário executivo. O secretário executivo tem que estar aqui neste banco. E aí nós poderemos estar vendo quem é efetivamente que tem que sair preso daqui. Omar, Não tem como fazer agora. presidente, olha, presidente, não é o primeiro que mentiu aqui. O Pazuello mentiu, o Van Garten mentiu, todos os que passaram aqui mentiram. Foi uma corporação de mentirosos. Então tem que prender todos os mentirosos, não só o Roberto Dias. Eu concordo plenamente com a posição aqui do Alessandro. Entendeu? Mas dá licença, uma hora ia chegar a hora de interromper esse processo. Vamos fazer uma cariação, senhor presidente. Não, eu não vou fazer a cariação com dois mentirosos. Porque um vai mentir pro outro aqui. Não dá. Eles têm que fazer a cariação. Vossa Excelência, eles têm que fazer a cariação com espelho. Existe um mata-burro aqui, senhor presidente. Nós saberemos apurar quem deve sair preso dessa comissão. Presidente, se for possível, presidente, remeta a sua decisão para o plenário decidir. Tem esse gesto aí, remeta para o plenário decidir. O plenário é soberano. Senador Otto, essa é uma decisão. Renan, você está muito radical, Renan. Essa é uma decisão. Não tem poder de polícia. Renan, tem poder não é de assim polícia também não, Renan. pela investigação, é o Renan, presidente. não é esse radicalismo todo que vai resolver o bom relatório da CPI, não. Decisão ilegal não se cumpre. Nós estamos numa sessão absolutamente ilegal, que já deveria ter sido encerrada no início da ordem do dia. Não há que se falar em decisão ilegal. A Constituição é clara. Ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito. Se ele fez o compromisso de dizer a verdade, faltou com a verdade, impõe-se a prisão em flagrante. Sim, mas o erro é da comissão que não prendeu todos. O Pazuello mentiu, o Elcio mentiu, o Van Garten mentiu, todo mundo mentiu aqui nessa comissão. Presidente. Senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Primeiro que nós estamos aqui há 32 sessões, se eu não estou enganado, dessa CPI, e em quase todas as oitivas, de todos os depoimentos, nós fomos submetidos a rajadas permanentes de mentiras. E hoje, creio que esgotou a paciência, porque nós estamos diante de uma pessoa que aqui disse que as responsabilidades eram da Secretaria Executiva. Ele é diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva. Ele passou o tempo todo fazendo diversionismo, mentindo para a CPI. Eu acho que chegou a hora da CPI tomar uma posição definitiva, senão a gente não vai conseguir garantir que as pessoas que se dispõem, fazem juramento de falar a verdade, falem a verdade nesta CPI. Com todo respeito, a prisão em flagrante em crime de ação penal pública incondicionada não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. A Constituição é clara. Ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Se o depoente esteve aqui, prestou o compromisso de dizer a verdade e ele faltou com verdade, está evidenciado o flagrante, que vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama. Impõe-se a prisão em flagrante. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Pelo que nós estamos vendo aqui, todos mentiram, menos o Dominguete e menos o Luiz Miranda. Esses não mentiram, segundo a CPI do circo. O erro foi de quem estava conduzido e não ter dado voz de prisão a todos. É o que o Brasil está vendo hoje aqui. É isso que o Brasil está assistindo. Com a maior testemunha. Senhor presidente, queria fazer aqui, mais do que uma questão de ordem, fazer um testemunho
do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito sob a presidência de Vossa Excelência. Vossa Excelência, ao longo de todos os depoimentos, sempre buscou criar um clima de equilíbrio, de compreensão, procurando ouvir as partes que aqui se pronunciam a favor ou contra as ações que foram desenvolvidas pelo governo federal no âmbito da pandemia. E Vossa Excelência tem se mantido firme no sentido de oferecer as garantias a todos os depoentes, sem nenhuma quebra dos direitos que estão assegurados na Constituição Federal do Brasil. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é acompanhada não só pelo Congresso Nacional, mas por toda a sociedade brasileira. Me parece que a melhor decisão é essa proposta pelo senador Alessandro Vieira, respaldada e apoiada pelo senador Otto Alencar, no sentido de a gente concluir esta sessão, que já estava, inclusive, suspensa em função do início da ordem do dia, e encerrarmos o depoimento do senhor Roberto Dias, que já foi aqui exaustivamente sabatinado sobre os diversos aspectos dos fatos que determinaram a sua convocação a essa CPI. Portanto, quero lhe fazer um apelo para que Vossa Excelência mantenha essa posição de equilíbrio e de respeito aos direitos e às garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal do Brasil. É muito importante que esses direitos sejam observados. E Vossa Excelência tem sido muito diligente, apesar das pressões, apesar das paixões. Vossa Excelência nunca se afastou dessa posição de equilíbrio. E, portanto, é que me dirijo para pedir essa reflexão da sua parte. Senador Fernando Bezerra, tenho tido respeito por todos os colegas senadores. E tenho sido desrespeitado aqui com o presidente da CPI, ouvindo historinhas, versãozinha, as pessoas se preparam e outras coisas mais. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Pode levar. Então, não estou vendo nem ouvindo.